Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu queria compartilhar com você uma palavra aqui. Marcos capítulo número 5, verso de número 20. Marcos capítulo número 5, verso de número 20. Você achou? Diga amém. Amém. Como se fala amém em inglês? Sabe falar? Não sabe, gente? Marcos capítulo número 5, verso de número 20. Naquela tradução ali, da projeção, diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Oh, glória, pode sentar. Ai, manda um glória a Deus aí, irmão. Não sei nem mais pregar. Irmãos, nós sabemos que Jesus é muito bom, né? Quem está firme aqui, diga amém. Amém. Vira para pelo menos 2 pessoas e fala assim: que bom que você veio. Isso. Vamos criar quero compartilhar, vamos criar um cenário aqui, tu e eu e tu. Vamos dizer que você é um pastor, uma pastora, uma apóstola, alguma coisa desse tipo, uma discípula, alguma coisa. E você precisa de um missionário para enviar em missões para um determinado lugar. Então, como você é um líder, você tem que pensar fora da caixa. Você não tem que pensar como uma multidão. Não é porque a pessoa acha que é um missionário que ela é um missionário. Claro que não. Você precisa de um perfil, você precisa criar um perfil. Você precisa imaginar como seria aquele missionário, até porque por trás daquele missionário estaria o nome da sua igreja, estaria o nome de alguém que o enviou. Então, basicamente, você ia procurar alguém no seu convívio, alguém que tem uma boa fala, tem uma boa oratória, que sabe se comunicar bem, que tem um bom testemunho. Ou seja, na nossa ótica, nós iríamos procurar qualidades inerentes a um ser humano. Uma pessoa bem educada, de preferência que tenha uma família estruturada. Tudo isso corrobora para que aquela pessoa que carrega essas características, alguém vai dizer: fulano tem um perfil para ir pregar em Decápolis. Nós acabamos de ler. E ele se retirou. Ele quem? Nós precisamos perguntar isso ao texto. Quem se retirou? Daqui a pouco nós vamos chegar a esse sujeito. E ele se retirou e começou a publicar, ou a pregar, ou a falar em Decápolis. O que é Decápolis nos tempos de Jesus? Decápolis é um conjunto de cidades, um conjunto de 10 cidades, que ele daria o nome de Decápolis. Vamos imaginar? Baixada Fluminense, acho que tem 7 ou 6 municípios, seria uma Decápolis. Juntava-se as 10, seria uma Decápolis. Então, o pastor da igreja vai dizer assim: eu preciso de um missionário para enviar para essas 10 cidades. Então nós procuraríamos no meio da comunidade esse varão que teria essas características, alguém usado por Deus, alguém que já tem um lastro na congregação, alguém que é uma pessoa que vai então chegar lá em Decápolis e vai fazer valer o nome de quem o enviou. Essa é a nossa ótica. Essa é a ótica de qualquer líder, qualquer um pastor que teria essa missão de enviar um missionário.
Qualquer pessoa, qualquer líder, sem sombra de dúvida, não ia enviar qualquer pessoa. Não ia pegar um novo convertido para enviar. Qualquer líder ia pegar uma pessoa balizada. Não uma pessoa que caiu de paraquedas naquele momento e alguém vai apoiar ele. Vai, não, porque sabe que não estaria preparado. A ótica humana é assim. E tem alguma coisa errada aqui? Claro que não, porque nós somos limitados. Nós vemos qualidades e queremos exemplificar e dar valor àquelas qualidades daquela pessoa. Porém, Jesus não vê assim. Porém, Jesus não vê como os homens vê. Porque às vezes, irmão, nós temos uma facilidade enorme de julgar. Fulano não presta, inferno. Fulano, usa copo, inferno. Nós somos assim. Fulano, vascaíno, do céu, inferno. Nós somos assim. Pensa alguém, a humanidade hoje, o flamenguista, pastor, não gosta de flamenguista, flamenguista, inferno. Isso já era, pronto, foi todo mundo. Olha isso. Nós somos assim. Somos experts em apontar falhas e erros. Quando alguém não tem um lado, quando alguém não tem um testemunho, piorou. Aí que nós colocamos no último banco da igreja e na nossa ótica só vai servir para ficar na portaria da igreja. Por quê? Porque no nosso entendimento aquela pessoa não serve para determinada função, principalmente ser um missionário. Porém, Jesus, ele vai na contramão daquilo que eu e você imagina. Jesus não me vê, Jesus não te vê como o ser humano te vê. Olha, Deus fala para Samuel, e aí, cara, até quando você vai ficar nessa amizade aí com Saul? Já o camarada está fora do bar, o camarada já está fora da ligação. Vai fulano de tal, rua tal, vai lá que tem um rei lá, e tu vai ungir esse moço lá. O que Samuel vai? Samuel, ele é como eu e você. Quando os filhos de Jessé entram na sala, só camarada musculoso, fortão, enche os olhos de Samuel, e Samuel pensa, chegou o rei. Quando Samuel pensa, chegou o rei, Jesus fala, não chegou não. O rei ainda não chegou não. Aí Samuel vai perguntar para o pai, acabou os meninos? Veja, gente, Davi aqui é totalmente anulado. Davi aqui é totalmente cancelado. Samuel não chega de surpresa na casa de Jessé. Porém, ele já tinha mandado os atos. Jessé, prepara a roda aí que eu vou aí para ungir o rei. O pai vai preparar os melhores filhos. Davi não estava na lista de ser separado rei naquele dia. Por quê? Porque o julgamento do pai, Davi não serve, porque cuidava de ovelha. E na lógica de um judeu, cuidar de ovelha não dá status. Por isso que Davi não estava na reunião naquele dia. Porém, Deus vai falar para Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração. Aleluia. Nós, irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, temos que entender. Às vezes aquela pessoa que você acha que é uma bênção, Deus está rejeitando. E aquela pessoa que a gente acha que não vale nada, é essa pessoa que Deus vai usar. E daqui um dia você vai ver essa pessoa pregando no altar, e você vai dizer, rapaz, não é que eu me enganei? Nós assim enganamos uns aos outros, mas ninguém engana Deus. Você sempre teve um projeto, você sempre teve um propósito. Deus te chamou do mundo, não para você passear na igreja. Você tem uma missão, e no tempo certo você vai ser chamado. E aprove a Deus, os seus ouvidos estão abertos para ouvir o chamado e a voz de Deus. Todos vocês aqui, porque a igreja é um composto de ex. É ex macumbeiro, é ex traficante, é ex vascaíno. Na igreja tem de tudo.
vir para cá apenas para ocupar um espaço na igreja. Não. Deus te chamou, te escolheu, te capacitou, porque Ele tem algo a fazer com você. E não adianta você dizer: eu não sei falar, eu não sei pregar, não adianta. Quando Deus chamar, você tem que falar como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Quem está comigo aqui, diga amém. Glória a Deus. Então, eu quero levar para você. Quando você vê alguém sendo usado por Deus, não é que aquela pessoa tem mérito. Não, nenhum de nós somos merecedores de nada. Tudo é pela graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, tu estaria em casa vendo Maria do Bairro, cara. O Chaves voltou pro SBT, tu acredita nisso, cara? E agora eu acredito que o seu barriga vai pagar aluguel, que não é possível. Mas dessa vez eu acredito que ele vai. Mas acontece que se não fosse a graça de Deus, tu estaria em casa vendo Chaves. Mas a graça te alcançou, aleluia. O nome poderoso de Jesus te tirou da tua casa, da tua cama, e te trouxe aqui não para você ocupar espaço, mas para adorar aquele que é digno de toda honra. Aleluia. Quem está comigo aqui nessa palavra, levante a mão e dá glória. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus. Ok. Conversei com você sobre a ótica humana. Agora vamos olhar a ótica de Jesus. Como é que ele escolheu o perfil de um missionário? Pensa num negócio esquisito. É esse capítulo 5 aqui. A narrativa fala de um homem que não tem o nome dele. O endemoniado Gadareno, ou Gerazeno, nessa tradução aqui. Era uma província. Gadara era um lugar. E lá, essa comunidade, ou esse espaço geográfico aqui, fica famosa. Fica famoso por causa de um homem. Tem um homem muito famoso nessa cidade aqui. E quem é ele? Nós não sabemos o nome dele, mas sabemos a fama dele. O que é a fama? Aquilo que te precede. Você passa e a fama vem com você. Tudo que está atrelado ao teu nome, seja para bem ou para ruim, é a tua fama. E agora, Jesus vai sair de um lugar, capítulo número 4, fala que Jesus acalma a tempestade, uma tempestade violenta. Jesus atravessa essa tempestade e chega com os discípulos dessa aldeia, chamada Gadara. Ninguém em sã consciência queria passar o final de semana em Gadara. Ninguém em sã consciência queria morar em Gadara, porque tinha alguém ali que causava terror. Tinha alguém ali que causava medo e pavor nos seus moradores. E Marcos, ele é sucinto em dar detalhes horripilantes da vida desse homem aqui. Vamos lá, vamos caminhar no texto aqui para que a gente possa entender. Eu quero descrever para você, não uma figura humana, mas um Fred Krueger misturado com Bruxa do 71. Para você ter uma ideia, a aparência louca que tem esse homem aqui. O homem, versículo de número 2. Assim que Jesus sai do barco, veio ao encontro dele, saindo 2 sepulcros. Só aqui tu já tem uma noção da gravidade dessa batalha espiritual aqui. Um ser humano, por mais que ele perca o juízo, ele não vai morar no sepulcro. Sepulcro é morada dos mortos. Gente, se um morto cair ali na esquina, dependendo da tua, tu vai passar pela praça do Araruama. Antigamente a pessoa tinha medo de morto, hoje já tem o normal, que tu já até, quando um cara mais da morte, tu pega o celular e filma. Mas esse é outro esquema. Então, esse homem, ele morava nos sepulcros. Ele não tinha uma casa como você tem. Ele morava nos sepulcros. Esse homem possuía um espírito imundo. Ele ainda, alguém vai tentar prendê-lo. Por quê? Vai prender por causa do terror que ele causava os moradores daquela aldeia. Tentava prender ele com cadeias.
E a força desse homem, uma força brutal, uma força sobrenatural, fazia com que as cadeias fossem quebradas pela força descomunal que esse homem carregava. Isso não era para ver, irmão. Isso não era para alguém ficar admirado com a força desse homem, porque todo mundo sabia que aquilo ali não era normal. Olha, verso de número 4. Porque tendo muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, em grilhões e em migalhas, e ninguém o podia domar. Gente, eu estou falando aqui de um monstro. Eu estou falando aqui de alguém que para a sociedade não tinha jeito nenhum. Eu estou falando de alguém aqui que tu soubesse da existência desse camarada, tu ia sair de São João de Meriti, ia parar lá na prainha, que não queria nem ficar perto. Imagine alguém ser preso com cadeias, com grilhões, com todo tipo de atadura, e esse camarada estraçalhava tudo isso. E além disso tudo, ele avançava nas pessoas. Olha, veja isso, irmão. Vivia dia e noite andando pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Pega essa cena. O sangue escorrendo pelo corpo, ele se talhando, ele rugindo como um animal. Alguém em sã consciência iria dizer: vai ser alguém no futuro? É claro que não. É claro que esse homem estava predestinado, condenado a uma vida totalmente aquém de tudo que ele podia imaginar. Oh, glória a Deus! Ferido-se com pedra. Oh, meu Deus! Aí versículo de número 9 vai dizer assim: e perguntou Jesus: qual é o teu nome? E ele vai responder: Legião. Ok. Aqui, a palavra legião, aí você precisa um pouco de entendimento bíblico, porque alguns comentaristas da Bíblia vai associar essa palavra legião a um destacamento de infantaria dos soldados romanos. Uma legião era uma companhia de soldados. E quantos soldados tinha? Mais ou menos 6.000 soldados. Então alguém vai entender, alguém vai fazer uma analogia, uma comparação, que no corpo daquele homem tinham nada mais, nada menos do que 6.000 demônios. Pensa comigo, um demônio, tu já passa do outro lado da rua, imagine 6.000, tu vai morar na França, eu não quero saber nem disso. Legião era um destacamento romano, e aonde eles passavam, causavam terror. Eles incendiavam, eles matavam, eles tocavam, faziam de tudo de ruim, e nada diferente na vida desse homem. Esse homem aqui é aquele ser humano que eu e você não queríamos como amigo, não queríamos viver perto, porque abandonamos e cancelamos ele do nosso dia a dia. Porém, tinha alguém que amou aquele homem. Aleluia! O nome dele é Jesus. Quando todo mundo queria ficar longe daquele homem, Jesus disse: não, eu vou lá. E eu acredito, Paulo, se os discípulos sabem que Jesus está indo para Gadara, o dia de Jesus, quer saber, eu vou ficar em casa vendo Maria do Mar. Não, aleluia, porque eu acredito que a fama desse homem, olha, veja que quando ele vai para Decápolis, ele começa a falar do que Jesus fizeram. Então eu acredito que aquelas cidades conheciam a fama desse homem, o que ele era, e depois como ele chegou lá. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida aqui nessa noite. Levante a sua mão para receber comigo aqui. Levante as duas comigo aqui. Eu declaro em nome de Jesus que o diabo não tem poder para tocar na tua vida.
Eu declaro em nome de Jesus que o diabo não tem poder para tocar na tua família. Eu declaro em nome de Jesus que o diabo não tem poder para tocar na tua saúde. Porque vem isso, Moisés no Salmo 91 dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Olha, quando o diabo não consegue tocar, ele consegue, através do medo, paralisar. Tem muita gente com medo, e o medo é um espírito. O medo não é um sentimento. Existe um medo. É claro que quando Deus vai criar o ser humano, Ele vai colocar, a psicologia vai dar-nos esse sentimento de nome de medo. Se não fosse o medo, a causa da humanidade ainda existir é por conta do medo. O medo nos protege. O medo, dentro da sua normalidade, nos faz ser um guardião. Ele nos blinda de cometer e de encontrar a morte. Mas quando é um medo excessivo, já não é mais algo seu, é algo espiritual. O medo paralisa, o medo neutraliza. Tem muita gente paralisada dentro da igreja por causa do medo. E aí você vai convivendo com aquilo dia após dia, aceitando isso. Você travado, gente, você travado, a vida passa e você fica. A pessoa com medo, ela simplesmente deixa de viver e entra naquela quadrado ali, dentro daquela caixinha ali, e não sai mais dali, porque o medo petrifica, o medo paralisa. Mas eu vim aqui como profeta para dizer que Jesus lança fora todo medo. Seja revestido de uma coragem nessa noite. Seja revestido, aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui nessa noite. Seja revestido de uma coragem aqui nessa noite. Oh, aleluia. E se o medo vier para te paralisar, tu vai dizer: maior é o que está comigo. Oh, aleluia. Você pode dizer para pelo menos 2 pessoas que assim: maior é o que está contigo. Jesus procura um missionário, e ele vai no lugar mais improvável que alguém podia imaginar. Jesus não vai na sinagoga, Jesus não vai nas aldeias dos fariseus, dos saduceus, dos helenitas, onde estão os pensadores, não. Jesus vai aonde ninguém imaginaria ir. Foi lá por causa de um homem. Atravessou o mar todo por causa de um homem. Aleluia. Jesus não desiste da humanidade. Jesus não desistiu da Assembleia de Deus do Pacto Salvador. Lucas capítulo número 15 tem 3 parábolas. A mais famosa de todas é a parábola do filho pródigo. A história de um moço que abandona o seu lar e vai embora. Muitas das vezes nós já acreditamos essa parábola, o ponto central é esse garoto, mas não. O ponto central dessa parábola é de um pai que nunca desiste de um filho. Aqui é o ponto central. Porque a atitude daquele filho fazia com que aquele pai deserdasse aquele menino, mas aquele pai nunca desistiu do filho. Como aquele pai nunca desistiu daquele filho, aquele pai tipifica a imagem de Deus. Aquele filho é eu e você. Deus, Ele não vai desistir de mim, não vai desistir de você. Pode ser a situação, eu quero dizer aqui, talvez você tenha um parente que a sociedade desistiu. Talvez você tenha um parente seu que ninguém mais dava valor por ele. O nome dele está na lama. Ele pode ter feito muita coisa, ele pode estar preso, ele pode estar abandonado e esquecido por todos, menos por Jesus. Aleluia, eu quero ver pelos olhos da fé Jesus entrando lá dentro da tua casa hoje. Eu quero ver pelos olhos da fé Jesus entrando lá no teu bairro hoje, aleluia. E chamando ele pelo nome. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus chega e os demônios, que até então eram bambambam, tocavam o terror, todo mundo tinha medo dos demônios. Quando Jesus chega,
Olha o texto. Os demônios caem de joelho. E fala: Senhor, os demônios reconhecem a autoridade que é em Jesus. Senhor, por que vieste aqui para nos atormentar? Os demônios têm que entender que quem manda nessa troca chamada planeta Terra ainda é Deus. Deus está no controle. Eles podem fazer uma ruaça aqui, uma bobeirinha ali, mas quem manda é Deus. Se Deus levantar, meu irmão, Apocalipse capítulo de número 21 fala que Deus vai enviar um anjo e vai prender Satanás e todos os seus demônios. Um anjo. Imagine se Deus resolve mandar os anjos aqui agora. Aleluia. Porque às vezes Satanás pensa que é uma coisa. Aí pega uns crentes assim meio barro, meio tijolo, uns crentes que uma semana é vascaíno, outra semana é flamenguista. Aí pega esses crentes assim, meio medroso, meio tímido. Aí o diabo vai, bate o pé, o crente sai correndo. Só que o diabo vai passar vergonha hoje aqui, porque se ele bater o pé, nós vamos bater os dois. Aleluia! Oh, glória a Deus! Se o demônio ousar passar, na cultura brasileira, tem um demônio catalogado pelo espiritismo, aqui, o baixo espiritismo, aqui na cultura brasileira, chamado tranca-rua. O que é o tranca-rua? É um maluco que fica nas esquinas gravando aquela rua. Meu Deus, isso aqui, tranca-rua vai ter que mudar de endereço hoje. Qual é o nome da tua rua? Diga aí pra mim. Qual é o nome da tua rua? Avenida Paris, Avenida Atlântica? Qual é o nome lá? Oh, meu Deus do céu, quando tu chegar lá, o demônio vai olhar de longe, está diferente hoje. O que aconteceu? Onde ele foi? Aleluia, porque a presença de Deus vai chegar contigo. Aleluia. E se ele não se mudar, tu vai passar por cima. Porque hoje tu não chega, só se recebe. Levanta a mão e acolhe ele nessa noite. Glória a Deus, gente, a hora já foi embora. Vamos lá, vamos terminar aqui. Aqueles demônios se rendem à autoridade de Jesus. Jesus dá uma ordem específica: sai. Você já viu na televisão? Os seus pastores, alguns pastores, e aqui nós não temos autoridade para julgar se é certo ou não. Quem está aí? Né? Para ganhar ibope, para ganhar like, para ganhar mídia, essas coisas, na internet vale tudo. Quem é o teu nome? De onde tu vem? Jesus não ensina isso para a gente. Jesus só dá uma ordem: sai. E os demônios, se tiver juízo, obedecem. Os demônios saem. Pega alguém que era um aborto, uma coisa, uma pessoa animalizada que tinha uma aparência horripilante. Ele, do nada, recupera o juízo. Agora o olhar é diferente. Agora ele consegue ter sentimento. Ele olha para o meio rosto de Jesus, o olhar penetrante de Jesus, olhando para ele, no mínimo ele começa a se derreter e sentir a presença de Jesus. Eu posso imaginar aquele homem barbudo, com um barro, com cabelão, com a unha grande, com a roupa toda rasgada, e aquele homem vai dizer: o que é isso? O que eu sou? E alguém já vai pegar, eu quero tomar banho, vai dar um banho nele, vai cortar o cabelo dele, vai botar uma roupa nele, e daqui a pouco quem está atrás de Jesus? Aleluia! Oh, meu Deus! Oh, é muito bom falar de Jesus. É muito bom falar de Jesus. Jesus vai falar assim, ele vai dizer: Senhor, deixa eu ir contigo. Eu vou falar: não, profeta, ó, está vendo Decápolis? Vai. O camarada acabou de se converter, não, Senhor, vou me preparar. Não, ele foi, gente. Porque alguém que tem um encontro com Jesus, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Jesus, ele está aqui nessa noite para mudar a sua história. Aí, ó, nós lemos versículo de número 20. Ó, e ele, o gadareno, se retirou e começou
Jesus faz. Aleluia. A pessoa está interessada em ouvir o que Jesus faz. Aí, e todos quem? A Decápolis, 10 cidades se maravilharam. Jesus ainda é o mesmo. Malaquias 3 diz que Jesus não muda, que Deus não muda, Ele ainda é o mesmo. E se Ele fez lá, está fazendo aqui hoje. Você recebe essa palavra nessa noite? Você recebe essa palavra com alegria no seu coração nessa noite? Jesus, Ele te escolheu para uma grande obra. Talvez a sua família não dá nada para você, talvez o seu bairro não dê nada por você, mas Jesus, Ele dê tudo para você. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Posso te falar um negócio? Jesus é apaixonadão por tudo. Aqui, pega a cena. Tu acorda que hora? 9h30? 9h30, estou acordando. Cabelo todo arrepiado. Um bafo. Ainda uma aguinha saindo aqui, ó. Jesus olha para tu, com aquela cena, parecendo a bucha de 71. Jesus olhando. Estou apaixonado por você. Enquanto os demônios querem ver o teu mal, querem te ver cabisbaixo, triste, Jesus quer te ver alegre nessa noite. Jesus quer te ver alegre. E tem alguém aqui alegre porque Jesus nos salvou? Diga